Olá, pessoal! Meu nome é Daniele Ximenes, professora de língua portuguesa, e na aula de hoje falaremos sobre relações entre textos e discursos. O que significa, qual é essa relação, porque os textos e discursos se interrelacionam, qual nome nós damos a esse fenômeno, a essas características, como isso é perceptível na nossa língua, seja no texto que usa linguagem verbal e não verbal, seja no texto que utiliza apenas linguagem verbal, qual a relação de temporalidade, como isso se constitui e por que eu preciso aprender isso. É isso que nós vamos verificar ao longo dessa aula. Acompanhe aí comigo na tela, tá? Pessoal, a primeira coisa, nós estamos falando aqui de duas coisas específicas, né? Primeiro que nós estamos falando de texto e discurso. E para a gente trabalhar essa relação entre texto e discurso, é importante que antes de qualquer coisa eu defina, eu conceitue esses dois termos, tá? Então vamos começar pelo texto. O texto como aparece na citação, o resultado das operações que controlam e regulam as unidades morfológicas, as sentenças e os sentidos durante o emprego do sistema linguístico numa ocorrência comunicativa. Pelo amor de Deus, professora, como assim? O que isso significa? Não tem uma forma mais simples de definir, de conceituar texto, não? Tem sim, eu trouxe aí para vocês. Olha só a conceituação mais simples, mais tranquila para vocês. Então, diz assim, um texto é uma unidade de comunicação. Essa palavra aqui, ó, comunicação, ela é muito importante para que você compreenda o texto, tá? E essa unidade de comunicação, ela precisa ter um sentido completo. Então, imagina só que eu tenho aqui um texto. Então, eu tenho o meu texto. Eita, que a letra da professora é muito bonita, mas compreensível, né? Então, meu texto. Esse meu texto, ele pressupõe um leitor, tá? E esse meu leitor, esse texto, ele foi escrito por alguém. Então, eu tenho alguém aqui que escreve, uma pessoa que faz a redação do texto, e ali eu tenho o meu leitor. Então, esse meu texto, pessoal, ele pode ser escrito como também oralizado, tá? Então, ele pode ser um texto oral. Porque quando a gente fala de texto no geral, as pessoas compreendem, no geral, que o texto vai ser sempre escrito. E a língua, ela não se efetiva somente na escrita. Ela parte da oralidade para a escrita, tá certo? E aí eu trouxe alguns fatores de textualidade, da textualidade. Professora, o que são esses fatores? Porque eu preciso saber e compreender esses fatores no geral. Porque é eles que caracterizam se um determinado enunciado ali é um texto ou não, se pode ser caracterizado como um texto. Então, são 7 os fatores, olha só. Aí, o primeiro, nós temos a coesão, e em segundo, a coerência, que se relacionam, interrelacionam entre si, quer dizer, tem sentido, eu tenho ligação entre os termos. A intenção, que é para que eu estou escrevendo aquele texto, qual o meu objetivo de fazer a escrita desse texto. Em seguida, eu vejo a aceitabilidade. Essa aceitabilidade, pessoal, ela está ligada diretamente ao meu leitor, tá? Ao meu ouvinte. Então, significa dizer, ele aceita, ele acha que aquele texto é relevante ou não. E aí a aceitabilidade, ela se interrelaciona também com a informatividade, que é o nível de importância que o leitor dá a um determinado texto. E o sexto é a situação, quer dizer, a situação ali comunicativa faz com que esse texto atenda o objetivo. E a intertextualidade,
que nós falaremos posteriormente, que é essa relação entre os textos, tá? Então, esses fatores são importantes para que você compreenda. Primeiro, a organização textual, que tem ali um sentido completo, não as palavras escritas de forma desconexas e sem sentido. E também, para além disso, essa inter-relação entre o meu texto, entre o meu escritor, o meu texto e o meu leitor. Esses fatores fazem com que esse meu texto seja efetivo ou não seja efetivo. Seja caracterizada aquela organização linguística como um texto ou não, tá? Então, esses fatores são importantes para que você compreenda. Em seguida, eu tenho o discurso. Então, nós já conceituamos aqui o texto, agora nós vamos falar do discurso. O discurso, pessoal, ele é uma prática social que se materializa, quer dizer, ele vai se concretizar por meio da minha linguagem aqui. Então, olha só o que tem em seguida, que o discurso não apenas reflete ou representa as entidades e relações sociais, ele as constrói ou constitui. Então, quando nós dizemos assim, professora, o que é texto? Nós já definimos o que é texto, precisa ter sentido completo, eu preciso daqueles 7 fatores bonitinho para minha composição textual. E o discurso, porque quando se fala em discurso no geral, as pessoas pensam ali nos discursos políticos, por exemplo, nas palestras ali que se pautam na oralidade. Mas quando nós falamos do discurso, ele vai muito além disso. É como aparece aí no texto. Olha só, o que aparece aí é uma prática social. Então, essa prática social, ela pressupõe, ela necessita de muito mais do que a verbalização. Mas o que está por trás do meu discurso? O que está por trás do meu texto escrito? Quais são os meus ideais? Quais aspectos eu quero trazer? Eu quero fazer uma crítica? Eu quero trazer um humor? Qual a intencionalidade? Então, nós temos uma relação muito próxima do texto com o discurso. E falando nisso, olha aí as características que eu tenho na tela do discurso, né? Primeiro que o discurso ele é influenciado por fatores sociais, tá? Históricos e culturais. Isso significa dizer que ao construir um texto, eu tenho que observar e levar em consideração o momento histórico, o momento da história ali em que o texto foi produzido, em que aquele discurso está sendo proferido, a questão cultural. Por que essa questão da história e da cultura é importante, pessoal, para a composição do discurso? Porque imagina só, esse discurso ele vai representar determinado público, inclusive trazer ali muitas informações sobre o autor, viu? Sobre a forma como ele pensa, como ele vê, como ele trata determinada temática, tá? Quando nós falamos na história, é que o que é certo hoje foi errado ontem, e isso pode mudar com o decorrer do tempo. Então, um texto que era aceito anteriormente, que trazia ali na sua composição um discurso que hoje é considerado subversivo ali no geral, então, naquele momento ele era aceito, mas agora ele não é mais. Por quê? Porque eu tenho uma outra maneira de pensar, então esse discurso ele se molda numa perspectiva histórica. E como aparece aí na tela para vocês, o fator social e o cultural, dependendo da cultura de um determinado povo, de um determinado país, de uma determinada região, o texto ele vai sofrer algumas alterações, inclusive linguísticas, tá? Então, aqui eu tenho uma contribuição para a construção da realidade social, tá? Então, vamos às características do discurso. Primeiro, é uma forma de ação social, quer dizer, em que a pessoa escreve ali o que pensa, acredita, fala, expressa ali uma ideologia em relações de poder. É contextualizado histórico e socialmente, como já mencionado, e constitui identidades e relações sociais. Porque lembra que a gente fala ali do texto no geral, por isso que essa aula é a relação entre texto e discurso, vocês perceberam já? E por isso que quando nós falamos de um texto,
e de um discurso, esse meu texto, ele pressupõe um leitor, ele pressupõe um público-alvo. Então, qual a relação entre eles? Vai ser aceitável? Então, esse meu discurso, ele vai ser levado em consideração? Esse aspecto é importante. Agora, olha as relações mais específicas aí com a ideologia. E antes de falar dessa relação, é importante a gente conceituar a ideologia, que são sistemas de crenças, valores, que são compartilhados por grupos sociais. É aquilo que é ideal, ideologia é aquilo que é ideal, tá? Então, o discurso, ele vai se manifestar na ideologia através das escolhas lexicais e da estrutura sintática, quer dizer, da construção do meu texto, da seleção de tópicos e temas, da pressuposição e implicação de metáforas e outras figuras de linguagem, tá? Então, o discurso, ele tem sempre uma ideologia, tem sempre um ideal, tem sempre ali um ponto de vista por trás, tá? Por mais que nós falemos aí muitas vezes que em alguns gêneros aí, em alguns momentos é necessário ter uma parcialidade, uma neutralidade discursiva, é quase que impossível isso se concretizar. Logicamente que eles são percebidos de forma muito sutil em alguns gêneros textuais, em alguns objetivos comunicativos. Agora, olha aí na tela como o texto se materializa no discurso, tá? Então, o texto, ele é a materialização do discurso, quer dizer, eu tenho um ponto de vista, eu tenho uma formação ideológica, cultural, histórica, e como isso vai se concretizar? Vai se concretizar no texto. Então, o texto é a forma concreta através da qual o discurso vai se manifestar. Então, o discurso, ele não apenas reflete ou representa as entidades e relações sociais, ele as constrói ou constitui, como já mencionado anteriormente, e isso se relaciona diretamente com o meu texto, tá certo, pessoal? Então, todo o texto, ele tem um discurso aí específico que determina as suas condições de produção, circulação e recepção. Isso vai influenciar de que forma? Isso vai determinar de que forma? Porque isso aqui, ó, pressupõe um público leitor, tá? Então, eu tenho um leitor aqui e, a partir disso, eu observo a questão das condições de produção, circulação e recepção. Então, o texto, ele vai ser o meu produto, enquanto o discurso, ele vai ser um processo. Quer dizer, eu tenho um discurso ali e ele vai se concretizar, o meu produto vai ser no texto, tá? Então, o texto, ele é mais estático, enquanto o discurso, ele é dinâmico, ele pode se alterar, ele pode se modificar, tá? O texto, ele se caracteriza pelo caráter linguístico, enquanto o discurso, ele é social, ele é mais amplo, é a ideia da coisa em si, tá certo, pessoal? E aí, para exemplificar essa questão, essa inter-relação, porque, professora, a senhora trouxe teoria, trouxe aqui, falou muito de texto, e a senhora tem lido textos durante essa aula. Eu tenho a ideologia também por trás dessa construção linguística aqui, mas e um exemplo prático? Olha só o exemplo que eu trouxe aí para vocês na tela. Essa é uma charge, né? Qual é a característica da charge? Fazer uma crítica aí. Então, diz assim: mãe, olha o que eu achei. Solta isso, menino. Tu quer morrer? Isso é uma bala perdida. Então, observa aqui que eu tenho um texto em que se constitui pelo uso da linguagem verbal, que é caracterizada aqui, ó, pelas falas nos balões, que é a palavra escrita aqui, e eu tenho também a composição da linguagem não verbal, que é a imagem aqui. Então, quando eu vou fazer uma análise do texto e do discurso presente, nessa charge, eu observo aqui o contexto em que ela foi escrita. Primeiro que ela foi escrita aqui, ó, no Rio, eu faço uma relação no Rio.
que discurso está por trás do Rio, né, dessa questão da bala perdida. Então, tem-se a relação de que muitas pessoas morrem por serem atingidas por bala perdida no Rio de Janeiro. Então, tem uma crítica social muito forte acerca da criminalidade, acerca dessa temática. Então, observa que o texto aqui, ele serve como apoio para materializar um discurso, um ponto de vista, uma crítica social. Então, eu tenho uma importância e uma relevância social muito grande do texto, do discurso, e o texto é o suporte para que isso de fato aconteça, tá? E aí, falando nisso, eu tenho a intertextualidade e a interdiscursividade, como aparece aí para vocês. Nós estamos falando de textos e nós estamos falando de discurso. Nós já falamos aqui de algumas relações entre o meu texto e entre o meu discurso. Mas eu tenho a relação entre textos e a relação entre discursos, tá? Então, a relação entre textos eu chamo de intertextualidade. Então, esses dois textos, ou um cita o outro, ou existem outras formas de estabelecer essa relação. E a interdiscursividade é a relação entre dois discursos, tá? Que um cita o outro. Acerca da intertextualidade, eu trouxe esse exemplo prático aí para vocês de um poema em que eu tenho uma relação intertextual, eu tenho uma paráfrase aí. O primeiro texto é do Casimiro de Abreu, como aparece para vocês, e ele fala um pouquinho, ambos falam da infância, tá? No Casimiro de Abreu, observa que eu tenho aqui a infância no sentido mais de idealização, ó, que amor, que sonhos, que flores, naquelas tardes fagueiras, à sombra das bananeiras, debaixo dos laranjais. Então, aqui eu tenho a representação da segunda fase aqui do romantismo, tá? Que aparece aqui pelo Casimiro, através do Casimiro de Abreu, tá? E já no segundo, eu tenho o Oswald de Andrade, que é um escritor modernista, e ele faz uma escrita, mas com uma crítica social. Então, a infância, ela aparece aqui de uma maneira menos idealizada e de modo a tratar do crescimento das grandes cidades. Então, observa aqui, ó, que os anos não trazem mais, eu tenho a mesma repetição aqui, naquele quintal de terra que eu já tenho uma alteração linguística e também de ideologia de ponto de vista. Então, à medida que eu tenho uma relação entre os textos, eu tenho pontos de vista diferentes, tá? Então, aqui, ó, debaixo da bananeira e sem nenhum laranjal aqui. Eu já tenho, sem nenhum laranjais aqui, eu já tenho uma crítica e uma diferenciação do texto e do discurso. Quer dizer, como é que isso aparece, professora? Isso aparece de forma muito sutil e que é importante você, como leitor, você, como estudante, fazer esse trabalho de pesquisa, de buscar compreender o texto, de buscar compreender os discursos. E nessa mesma perspectiva, eu tenho esse outro texto que aparece aí na tela para vocês, sobre noites de terror. Quem é morto sempre aparece, e aqui eu tenho um trocadilho do quem é vivo sempre aparece, tá? Então, são relações intertextuais aí diferentes, tá, pessoal? E aí, acerca disso, porque eu acredito que você tenha aprendido a diferença entre texto e discurso, as relações entre eles, como isso se concretiza, como isso se materializa, eu trouxe uma atividade. Olha aí comigo na tela. Diz assim: o anúncio publicitário está intimamente ligado ao ideário de consumo quando sua função é vender um produto. No texto apresentado, utiliza-se elementos linguísticos e extralinguísticos para divulgar a atração Noites de Terror. Qual é o anúncio publicitário, pessoal? É esse aqui que eu falei anteriormente para vocês. De um parque de diversões. O entendimento da propaganda requer do leitor. Letra A identificação com o público-alvo a que se destina o anúncio. Letra B, a avaliação da imagem como uma sátira às atrações de terror. Letra C,
Atenção para a imagem da parte do corpo humano selecionada aleatoriamente. Letra D, o reconhecimento do intertexto entre a publicidade e um dito popular. Ou letra E, a percepção do sentido literal da expressão noites do terror, equivalente à expressão noites de terror. Então, aqui eu tenho como assertiva, pessoal, a letra D, que é justamente esse reconhecimento do intertexto. É uma relação intertextual entre o texto aí, e entre um dito popular e a publicidade, já que é um objetivo comunicativo, tá certo? Então, é importante a gente aprender, ao final dessa aula, que texto e discurso são elementos complementares de qualquer circunstância enunciativa. Então, a linguagem vista como sistema de significados formalmente codificados deve ser analisada. E é isso que eu preciso que vocês compreendam, tá? Relacionando o texto com o discurso e não apenas só o texto ou tão somente o discurso. Essas aqui são as referências da nossa aula. Eu espero que você tenha aprendido muito sobre texto, sobre intertexto, sobre discurso e interdiscurso e as relações intertextuais e discursivas, tá certo? A nossa aula fica por aqui. Eu te vejo numa próxima. Tchau!